Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e você sabe, né? Quarta-feira é esse dia especial de episódio novo do nosso podcast em Tríade, sempre trazendo temas relevantes, colocando aí nessa rede, nesse oceano vasto de tantas informações, a gente tem a preocupação de colocar conteúdos importantes, edificantes, subsídios para o conhecimento, para a fé e, enfim, para diversas áreas da vida do ser humano. E hoje nós temos um papo especial, uma conversa para lá de importante, para falar de um tema extremamente essencial para todo cristão e para todos aqueles que de alguma forma querem conhecer um pouco mais sobre o plano salvífico de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre salvação, mas não é só falar sobre salvação, é soteriologia pura. Nós vamos conversar sobre esse tema e alguns erros cometidos, algumas interpretações equivocadas, né? Não que a gente venha aqui trazendo toda a verdade sobre o tema, porque é muito extenso, é muito profundo, é muito vasto, mas a gente vai tentar contribuir ao máximo possível para uma compreensão um pouco mais lúcida, mais clara, mais legítima sobre a salvação. E para isto, eu tenho uma pessoa muito especial, a quem admiro muito e já tive a oportunidade de conversar assim, tete a tete, num papo muito importante, aí lá pelos idos de 2005, 2006, aí lá na Rádio Amazônia Viva FM, enquanto ele era diretor ali do Seminário Batista Equatorial, e a gente tinha um papo teológico maravilhoso lá. E hoje ele me deu a honra de estar aqui. Hoje ele disse que era o dia da rainha, né? Ele pediu licença, depois ia falar sobre isso, pediu licença lá para a rainha para estar aqui com a gente. Eu falo do doutor reverendo David Heiker, é PhD, bacharel em engenharia agronômica, é também mestre em divindade pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mestre em teologia sistemática pela Universidade de Londres, na Inglaterra, é doutor em teologia pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. Depois ele me corrija se eu estiver pronunciando errado. Ele foi também professor de teologia sistemática, coordenador de mestrado e reitor do Seminário Teológico Batista Equatorial aqui em Belém do Pará, e hoje serve como pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Pará. Doutor Heiker, meu amigo, que prazer, que honra ter você conosco aqui nessa mesa de bate-papo. Quando eu recebi o convite, lembrei daqueles programas de rádio lá na Amazônia Viva, como tu disseste, aí, por volta do meio-dia. Eu fiz, salvo equívoco de memória, a exposição de Efésios. Eu ia versículo por versículo, caminhando. Isso mesmo. Foi muito bom aqueles dias ali, representando o Seminário Equatorial lá no programa, e a gente tinha o privilégio de estar juntos naqueles dias. Vez por outra, eu vejo aí o teu nome aqui agora na Academia de Letras, aqui e ali, mas não tinha tido a alegria de te rever assim face a face. Maravilha. Então, nosso tema, né, inclusive sugerido por você, salvação, o maior de todos os erros evangélicos. Nós estamos falando de soteriologia, essa doutrina tão importante da teologia, não é? E que muitas vezes dentro da igreja não se fala muito, né? E o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos com a abertura para a informação de tudo quanto é lado, né? Hoje, com o advento da internet, a gente está sendo bombardeado por tudo quanto é tipo de mensagem. Então, por um lado, é uma felicidade saber que hoje nós temos um canal de comunicação acessível a qualquer pessoa. Por outro lado, os perigos, né, dessa avalanche de informação, o que é que vem no meio de tudo isso? Perfeito. E especialmente quando se trata de um tema que é central da fé cristã. Então, por onde a gente começa quando se fala de salvação? Ok. Eu penso que talvez o maior equívoco do mundo evangélico, eu sou filho, neto e bisneto de batistas. Eu nasci na igreja, estou com 61 anos de idade, vivi a vida inteira dentro da igreja. Eu sempre ouvi e continuo ouvindo que Jesus veio nos salvar do inferno. Aceite Jesus e você então terá um passaporte para ir para o céu, né? Eu vi esta forma de apresentar a salvação toda a minha vida. Mas Jesus não veio primariamente a este mundo para nos salvar do inferno.
Jesus veio a este mundo para nos salvar do pecado. A primeira promessa do Novo Testamento, logo no comecinho de Mateus, ali Mateus 1:21, é a seguinte: ele, o anjo falando, ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo, não para levar para o céu, não para livrar do inferno, mas do pecado. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pastor Hayek, quais são os desdobramentos? Os desdobramentos são descomunais. Se tu imaginares que a pessoa, ao vir a Jesus, o propósito fundamental da vida de Jesus na vida dele é para livrá-lo do pecado. Deixa eu falar um pouquinho mais de uma forma gráfica sobre salvação. O que é salvação em termos populares? Imagina comigo, Valdo, que tu estás em um barco desse que atravessa o Marajó. Atravessei inúmeras Baía vezes. do Guajará. Isso, naquele Bom Jesus. Sim. Imaginas que alguém cai na água, para aquela altura toda. O marinheiro lá lança uma boia salva-vida e salva a pessoa da água para o navio. Jesus veio nos tirar, nos salvar dos nossos pecados. Foi isso que Jesus veio fazer primariamente, não nos levar para o céu. O propósito fundamental da vinda de Cristo foi: aquele que mentia não minta mais. O pornógrafo deixe de ser pornógrafo. O adúltero deixe de ser adúltero. Ele veio arrancar você dos seus pecados. Isso aqui, se enfatizado devidamente, pode mudar o foco, pode mudar a ênfase de qualquer igreja. Isso eu tenho batido lá na minha igreja ad nauseam, que Jesus está aqui para nos salvar do pecado. E uma consequência direta disso aí é que Jesus não veio apenas para nos dar vida, mas vida em abundância. Eu estava com a minha filha no interior de São Paulo, quando eu fiz 60 anos, ano passado, e ela perguntou: e aí, papai, o senhor fez 60 anos, o que é que está pela frente? Ou o que lhe resta? Eu disse: minha filha, eu estou atrás da vida abundante. Eu queria dar um exemplo desse salvamento de pecado que tem relação com a vida abundante. A palavra do Senhor diz: longe de vós, Efésios 4:31, ou livrem-se, ou sejam retiradas de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, etc. Eu fui um homem temperamental toda a minha vida. Eu sempre achei que se aborrecer era uma coisa comum, uma coisa que tem a ver com gênio, tem a ver com make-up genético, tem a ver com tipo de família, de criação. Eu nunca vi se aborrecer como pecado. Veja bem o que eu estou dizendo. Sim, vamos lá. Quando eu entendi que eu me aborrecer não era uma questão só de temperamento ou de gênio, mas era uma questão de pecado, eu disse: eu vou enfrentar. Primeiro, é possível você viver a vida sem se aborrecer? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu entendi que o mesmo Deus que diz não matarás, e a gente leva muito a sério, diz: livrem-se de toda a ira. Livre, é o mesmo Deus que comanda. Sim. Ele diz: não rouba, ele diz: livrem-se não deem lugar, sejam retiradas de vós toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria. Quando eu entendi, meu Deus, será que eu posso viver a minha vida sem me aborrecer? A palavra do Senhor está dizendo que sim. Aí eu declarei guerra a esse pecado, porque Jesus veio a esse mundo para me livrar do pecado. E eu me aborrecer é pecado. Olha aqui a conexão da coisa. Todas as vezes, então, que eu me aborrecia, eu passei a pedir perdão a Deus. Me perdoa. E eu notei, Ivaldo, que eu pedir perdão começou a espaçar. Começou a espaçar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu te digo diante dele, que deve estar fazendo uns 7 anos, a última vez que eu me aborreci. Eu venci esse pecado. E os desdobramentos de eu ter vencido esse pecado em particular no meu casamento tem sido glorioso. Tem sido glorioso. Eu vivo um mar de rosa. Eu e a minha esposa vivemos no céu, porque eu passei a entender que me aborrecer é pecado. Isso aqui é só um exemplo. Existem N situações de pecado
que Jesus fala a respeito dessa vida abundante. Por exemplo, a esmagadora maioria das mulheres, mesmo cristãs, sofrem com ansiedade. Enquanto eu não enxergar a ansiedade como pecado, eu jamais vou vencer. A Bíblia diz, não andeis ansiosos. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. A Bíblia diz, não sou eu que digo, eu não sou nada, eu sou apenas um servo do Senhor, nada mais. A Bíblia, Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A primeira vez que eu preguei isso na igreja, que a ansiedade era pecado, claro, existem outras causas também, causas hormonais e tal, mas eu posso vencer todas elas. Eu posso vencer todo tipo de ansiedade se eu entender que a ansiedade não é apenas uma questão hormonal, não é apenas que eu estou passando por um problema, ou por causa de um trauma, ou por causa de uma situação assim assado ou cozido. Que a Bíblia me diz que é possível vencer isso. Então, eu diria, na minha experiência pastoral, que 98% das mulheres sofrem com isso, com ansiedade, medo, luta. E Jesus veio nos livrar do pecado e eu posso vencer isso aí. Todas as vezes, então, que eu estiver ansioso, Senhor, me perdoe, eu não estou confiando em Ti. Porque a ansiedade, ela tem o foco de que, de alguma maneira, no meu subconsciente, Deus não vai cuidar de mim. Deus não é, de fato, Deus não é meu Pai. Eu estou glorificando a Satanás quando eu estou ansioso, porque eu estou dizendo que é Ele que está no controle, sem querer ofender a Deus. Eu estou dizendo, não, Senhor, nesse momento da minha vida, eu perdi o emprego, o meu filho morreu atropelado, eu não sei o que aconteceu de grande ou pequeno, mas nesse momento tu não estás em controle e eu estou ansioso. A causa é totalmente secundária, Valdo, pode ser grande ou pequena, mas o fato é que eu estou ansioso. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos, não por algumas coisas, mas por todas as coisas. E se eu enxergo a ansiedade como um pecado, isso muda tudo. Caramba, os desdobramentos do... Eu me lembro de uma pregação que eu fiz, e crente antigo desceu, a gente estava comendo lá embaixo, e disse, Pastor Raik, eu nunca soube que a ansiedade era pecado. Eu sou crente há 40 anos, 30 anos, e eu nunca fiz. Então Jesus veio nos livrar, veio nos tirar, nos salvar do pecado. 2 exemplos. Eu dei o exemplo de me aborrecer e o exemplo de ansiedade. Vou dar um outro exemplo. Eu atendo pessoas semanalmente. Anos eu faço isso ainda. E de cada 10 homens, 9 são pornógrafos. Olha aqui o que eu estou dizendo para ti. De cada 10 que são honestos, talvez um seja desonesto. Sim, sim. Então, de cada 10, 9 estão de alguma maneira ou escravizados ou caindo muitas vezes. Jesus veio nos livrar do pecado. Jesus não quer que os seus filhos estejam com a mente suja, com a mente entenebrecida por pornografia. Ele será chamado Jesus porque salvará do pecado. Então, todo homem de Deus pode ser liberto disso. Eu me lembro, conversando com um jovem, já não tão jovem, quando eu disse para ele que era possível vencer a pornografia. Ele ficou disso. Pastor, é possível? Sim, é possível. Jesus veio a esse mundo fundamentalmente para nos tirar desses pecados. O Filho de Deus é para andar livre. Eu estou atrás dessa vida abundante. Quando eu estava saindo para vir para cá, que eu estava pegando a chave do carro, eu estava dizendo, meu Deus, de que maneira eu queria ser usado para lançar luz no teu povo, porque a maioria da igreja está debaixo de escravidão, não está sendo salva. De alguma maneira aceitou a Cristo, se batizou, mas continua nos seus pecados, continua debaixo do domínio de Satanás, porque não entendeu que Jesus não veio apenas aqui para nos levar para o céu. O projeto do Senhor Jesus é muito maior, é para tirar a nossa vida de uma vida de mesmice, de uma vida
de uma vida medíocre e nos dá a vida abundante. Eu estou atrás dessa vida e eu estou querendo disseminar essa mensagem o mais amplamente possível. Eu faço sentido no que eu estou dizendo? Não, com certeza. Se a gente pensar que a salvação, quando ela é operada em nós, ela é um processo de regeneração, então, consequentemente, eu estou dizendo que eu vou receber um novo gene. Esse gene novo de salvação que está sendo gerado em mim, né, essa ação de Deus ao me salvar, está me colocando numa posição de que os meus desejos serão transformados. Porque quando a gente pensa em salvação, logo que se vem aquela famosa, aqueles antagonismos. Salvo uma vez, salvo para sempre. Sempre se pensa em salvação em cima dessas questões. E a gente esquece que, de fato, a igreja apontou sempre para uma vida futura, né? Sempre para lá para frente. Eu lembro, na época lá, acho que lá pela década de 60, 70, 80, mas até a década de 80 ainda era muito comum aparecer aquele famoso disco que apareceu, A Última Trombeta, que deixou todo mundo desesperado, né? Porque as pessoas têm medo do inferno e querem se proteger de ir para o inferno. Mas o pecado, ele é perverso. Ele transforma a vida de uma pessoa aqui mesmo, né? Sem excluir o inferno, mas ele transforma a vida de uma pessoa no inferno. Então, o teu inferno pessoal era a tua ira, o teu aborrecimento, que estava te causando uma angústia, que estava te causando, né? No momento que você percebeu que saiu do nível do normal, que você disse, bom, isso aqui não é como um salvo deve viver. Então, se eu vivo ansioso, é claro, eu olhando pelo lado da ciência, como psicólogo, por exemplo, quando eu avalio a questão da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, da esquizofrenia, das doenças da mente, nós estamos falando de uma alteração hormonal, de uma alteração da circuitaria cerebral, nós estamos falando de várias coisas, assim como qualquer doença. Mas eu sempre vou olhar o seguinte, seja qual for a doença, seja uma doença, um transtorno da mente, seja uma doença física, o câncer, tudo isso, se não é pecado, no mínimo, é consequência do pecado. Sim. Então, de alguma forma, mesmo que se eu olhar meio atravessado para essa tua afirmação de que a ansiedade é pecado, eu não posso deixar de olhar e de concordar contigo que existe uma consequência desde o pecado original e desde que os homens começaram a viver baseados na sua própria vontade e nos seus próprios recursos. Eu acho que a salvação, se eu puder sintetizar a partir do meu entendimento, a salvação é justamente eu viver de acordo com aquilo que o meu Salvador me propôs. Eu acho que parte daí. Pois é. E tu citastes a questão da depressão, esses vários sintomas emocionais. A grande questão, eu penso, e a gente trabalha muito isso em aconselhamento bíblico, é ver a razão última, a raiz disso aí. Será que eu creio em Romanos 8:28, que diz que tudo, não apenas algumas coisas, mas que absolutamente tudo coopera para o meu bem, e o meu bem não é necessariamente sair dessa situação ou ter um filho que eu estou desesperado por ter, ou ter uma casa, mas o meu bem está em 29, é me tornar mais e mais semelhante a Jesus. Esse é o bem. Tudo coopera para me tornar mais semelhante a Jesus. Se eu não entendo isso, eu posso, de repente, ficar, de fato, ansioso, porque eu estou querendo alguma coisa, e pode ser que aquilo que eu queira não é a vontade de Deus, o resultado daquilo que eu queira não seja a vontade de Deus para mim. Olha, aconselhamento bíblico mudou a minha forma de aconselhar. Toda a minha vida eu passei trabalhando com foco de ajudar a pessoa, tentar tirá-la daquela situação. Quando eu entendi o aconselhamento bíblico, mudou o foco. O foco é a glória de Deus.
E não necessariamente, pode ser que eu não consiga tirar a pessoa daquela situação. A pergunta fica sendo, como é que a gente pode glorificar a Deus nessa situação? Pastor Hayek, eu me casei com 16, estou com 36 e não, eu estou dando um exemplo aleatório. Eu estou há 20 anos tentando engravidar, já fiz tratamento hormonal, já fui em São Paulo, já tentamos de tudo, eu estou ficando desesperada. E isso pode causar depressão, ansiedade, etc. Minha irmã, pode ser que a vontade do Senhor não seja que você tenha filhos. Eu tenho que ser homem suficiente para dizer que Deus não dá filhos para todos, como a gente vê. Muitas das vezes, mulheres, me lembro de uma mulher lá na Escócia, uma mulher piedosa, que passou por essa crise muito grande, lá não sei quantos anos atrás, quando a Madonna ficou, olha aí, a Madonna, uma ímpia, incrédula, uma mulher dessa, e eu que estou querendo. Então, essa ansiedade, a raiz da coisa, de alguma maneira, é pecaminosa. Eu entendo que os desdobramentos podem gerar desequilíbrio hormonal, desequilíbrio psíquico, etc, etc, etc. Mas se a Bíblia diz que eu não devo andar ansioso, deve ser possível nunca andar ansioso. Eu faço sentido no que eu vou dizer? Eu vou dizer de novo isso. Se a Bíblia me comanda a não andar ansioso, de alguma forma, de alguma maneira, deve ser possível não andar ansioso. Porque senão a Bíblia não estaria comandando. Eu me faço entender o que... Sim, não, eu estou entendendo. Eu só vou olhar por um olhar quando a ansiedade ela é diagnosticada como uma doença. Certo. Então, assim como uma doença, a ansiedade como transtorno, por exemplo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E eu entendo muito bem que uma expectativa, como no caso da irmã que você acabou de falar, uma expectativa que te deixa numa auto-perspectiva, numa inquietação em cima de algo que você deseja, e aí entra o que Jesus falou, naquilo que é a vez de vestir, de comer, ansioso pelo dia de amanhã. Existe um tipo de ansiedade, eu acho que é aqui que a gente consegue, eu consigo te entender, que não tem a ver com o que eu vou comer amanhã, que é uma inquietação em que o sistema nervoso, por exemplo, você vai atravessar, aqui você atravessou ainda agora aqui, Almirante Barroso. Você vai atravessar Almirante Barroso. E aí, de repente, você descuidadamente vai atravessar, quando você olha, vem um carro. Como é que você fica? O carro vem para cima de ti, provavelmente você vai correr para preservar a vida. O que é que aconteceu ali? Naquele momento, o teu sistema nervoso simpático, ele preparou o teu organismo, não é, para você ir para uma rota de fuga para a preservação da vida. Então, ele jogou adrenalina, ele preparou teus músculos e fez você... Quando você chega do outro lado da rua, como é que está o coração? Está acelerado, a respiração está acelerada. Isso é uma ansiedade, é um medo de preservação, que é positivo. Se você não tivesse isso, você ia... Eu não chamaria esse caso específico de ansiedade. Isso é um medo natural e devido. É natural, mas é uma ansiedade, um medo natural devido. E isso, o teu sistema nervoso simpático, ele fez isso. Quando chegou do outro lado, aí o parasimpático, ele começa a liberar outros hormônios que vai fazer com que o teu coração desacelere, a respiração desacelere, e você... Agora, você já imaginou se você continuasse o resto do dia, a semana toda, o mês todo, o ano todo, e você continuasse com o mesmo batimento? Isso é andar ansioso. É andar com uma atenção mesmo diante de uma ameaça não real. Isso vai me fazer doente, com certeza. Isso vai adoecer a pessoa, né? Agora, tem outros casos de pessoas que vivem numa expectativa muito grande, seja diante de um filho, né? Quero ter um filho, diante de uma porta de emprego, diante de uma viagem que pretende fazer,
do casamento, do vestibular, por exemplo, hoje das provas do Enem, as pessoas ficam ansiosas nessa alta expectativa. Aí nós estamos falando realmente de algo que eu diria que casa 100% com o que você está falando. Pessoas que não confiam no plano de Deus. Não, nem confiam no plano de Deus, acho que vai muito mais além. Ainda não entenderam o projeto e o plano de Deus para a vida delas. E eu acho que nesse momento, esse aconselhamento, não sei se você lembra, Dr. Reich, do Eugene Peterson. Eugene Peterson, me lembro. Né? Eu gostava muito de ler o material dele. Ele fala em um dos livros dele sobre a trigonometria do ministério pastoral. E ele fala sobre uma coisa que é a importância, a nossa missão é manter os olhos atentos a Deus. E ele dizia, por exemplo, no aconselhamento, quando você vai para um aconselhamento, você está diante de uma pessoa, o teu olhar precisa estar atento a Deus, àquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa que está ali na sua frente. Quando você vai para a Bíblia, você está atento a Deus, no relacionamento de Deus com a comunidade de Israel, no relacionamento de Deus com a comunidade da Igreja do Novo Testamento. Quando você vai orar, você está atento a Deus a respeito do que Ele tem para você. Então, quando você fala aqui no aconselhamento dessa missão, e eu acho isso fantástico, maravilhoso, que você está ali e o teu olhar deve estar atento à demanda dessa pessoa, mas muito mais do que a demanda dela, a ajudar essa pessoa a entender qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus para a vida dela. Aí eu acho isso aí fantástico, porque esse é o nosso papel. Isso. Levar as pessoas tentar subsidiar as pessoas a, de alguma forma, entenderem que acima do plano dela, dos desejos dela, da ansiedade dela, diante de qualquer demanda, existe um Deus com uma vontade soberana e perfeita. Sim, e nós estamos neste mundo, nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro. Deus, olha o tamanho deste universo. A Terra é um cisco, e dentro desse cisco tem uma ameba microscópica que é o homem. Nós não somos, Deus é o centro. Então eu preciso ter isso em foco. O motivo de eu viver, de eu estar aqui, é para glorificar a Deus. E não estar atrás de que Deus faça as minhas vontades. Senão a coisa fica distorcida. Pode ser que Deus não faça determinada vontade minha. Eu não sei, eu não sei. Deus tem sido muito generoso, mas eu poderia até ilustrar com a questão do casamento, já que a gente falou isso aqui. Eu esperei mais de um quarto de século para casar. Um quarto de século. São mais de 25 anos esperando, orando por uma esposa. Mas eu cheguei diante do espelho eventualmente e disse, Senhor, se tu queres que eu permaneça solteiro, aqui está o teu servo. Tão somente quero fazer a tua vontade. Por sinal, eu acho que isso foi que disparou a entrada da minha esposa, da pessoa que se casou comigo, né? Então, eu penso que essa disposição de nós estarmos sujeitos ao Senhor, isso alivia muita coisa. Puxa vida, isso muda muita coisa, que aí não é os meus projetos, são os projetos do Senhor, não são as minhas vontades, e a vontade do Senhor seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu, como crente, preciso dizer, para que eu tenha essa vida abundante, eu não vou conseguir ter essa vida abundante se eu não tiver esse prisma. Perfeito, né? Perfeito. Na verdade, eu acho que aqui está a beleza do teu primeiro enunciado aqui. Aqui está a beleza. Né? Eu sou salvo. As pessoas, elas confundem, né? Elas pensam assim, eu quero ser santo para ser salvo. E elas esquecem que ninguém vai conseguir ser santo para ser salvo, porque se a gente conseguisse, Jesus não precisaria morrer lá na cruz. Não é? Porque é Ele que nos salva do pecado. Sim, eu acho que isso vai ficar marcado aqui, vai ficar já... Né? Vou colocar uma thumb aí. Pode colocar na thumb aí. Thumbnail daí nós fomos salvos não para ir para o céu. Né? Aliás, fomos salvos não para nos livrar do inferno, mas primeiramente somos salvos porque nós fomos sacados do pecado. Porque tecnicamente falando, se a gente for usar a área técnica,
Valdo, nós somos salvos em 3 tempos. Nós somos salvos da pena do pecado, que nós somos culpados. Nós somos salvos do poder do pecado, e essa é a minha ênfase aqui. Perfeito. E nós seremos salvos da presença do pecado. Quando nós formos glorificados, não haverá mais pecado. Então, mas esse ponto central é o aqui e agora, pouco, é muito pouco enfatizado. Eu estou na igreja a vida toda, eu já ouvi milhares de sermões a minha vida inteira, e eu nunca ouvi alguém pregando que é possível ser salvo do pecado. Você que é um viciado, é possível você ser liberto disso, porque isso gera uma esperança tremenda em você. E isso tem sido o meu moto aí nos últimos 10 anos, quando eu descobri que eu poderia ser salvo desse pecado que eu ilustrei para ti, que é me aborrecer, e de qualquer outro pecado. Eu digo para o Senhor, eu não quero ser escravo de nada. Eu quero andar livre, e eu quero que os teus santos que estão... Eu estou trabalhando para levantar uma noiva para o Senhor Jesus que está voltando. A perversidade, a perversão aumentam muito. Isso é um sinal claro que Cristo está voltando e Ele quer uma noiva santa. E eu estou empenhado nisso, em salvar o povo do pecado. Perfeito. E uma coisa importante, né, Dr. Raik? Se a gente pensar que a nossa sociedade, que hoje, a igreja, vamos falar da igreja hoje, do nosso tempo, né? A igreja enquanto denominações das mais diversas matrizes sim, aí, sim. das mais diversas configurações. Graçou no nosso meio, ou seja, abundou no nosso meio uma teologia, a teologia da prosperidade, né, que deformou de forma tão esdrúxula. Eu considero satânico. E assim, tirou a beleza do evangelho, porque o evangelho é isso, é ter intimidade com Jesus. Uhum. Eu acho que a igreja, você está falando de uma coisa que, em outras palavras, eu sempre tenho falado, que a igreja precisa aprender a se relacionar com Jesus. Porque a igreja está se relacionando com as coisas que as pessoas prometem que Jesus faz. Uhum. E aí não usufruem. As pessoas estão fazendo campanhas e campanhas e campanhas e campanhas atrás de prosperidade, de um carro, de uma bênção, de uma porta de emprego. E o que está matando elas não é a falta de prosperidade. É a falta de santidade. Sim. É a falta de relacionamento com Deus. É o pecado que está matando o mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E tem muita gente falecendo, muito cristão falecendo com esse mundo, porque não aprendeu a viver num relacionamento com Jesus. Perfeito. Porque se salvação é eu ser sacado e liberto do pecado, mas não é só ser sacado do pecado, é ser sacado do pecado para viver com Jesus. Perfeito. Perfeito. Na realidade, sem Jesus eu não posso ser sacado. Eu não tenho forças. Nós não temos forças em nós mesmos para vencer os desvios da carne, a lascívia, a inveja, a intemperança, o desejo por fama e por aí afora. Nós não temos força por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus, precisamos do poder do Espírito Santo para nos dar essa vitória. Mas eu quero viver buscando essa vitória. Sim, que é contínuo, né? Isso, eu quero viver buscando essa vitória. Quando o Senhor abre novas áreas da minha vida, novos desafios, né? Eu quero me humilhar e buscar essa vitória que o Senhor tem para mim. Eu quero ter uma vida abundante. Eu vi poucos homens de vida abundante na minha vida. Eu convivi com a pastorada, eu fui reitor de seminário. Então eu conheço um mar de... E a vida dos pastores um tanto medíocre. Um tanto medíocre se comparado até com um membro de igreja recém-convertido. Sim. Então eu fico, sem vício, sem alegria. Não tem. Então, eu estou atrás dessa vida abundante e eu quero arrebanhar comigo outros que queiram essa vida abundante. Maravilha. Essa vida de paz perfeita. Aquela promessa de Isaías 53, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz dos teus filhos. Eu tenho gozado dessa paz. E todo crente pode gozar dessa paz. Justiça, santidade. O reino de Deus é justiça, santidade. Paz e alegria que você citou.
no Espírito Santo. Eu tenho dito para minha esposa Betina, às vezes o meu coração parece que vai explodir de alegria, sem nenhuma razão. Eu não ganhei um carro novo, não tem nada que ver com as coisas desse mundo. É a alegria do Espírito Santo, é essa vida abundante que Deus quer dar para todos os crentes. Esse tem sido o meu moto ultimamente, e eu tenho martelado isso aí ad nauseam no meu povo. E é maravilhoso porque Jesus não deixou a gente sozinho. Porque se a gente fosse buscar tudo isso aí só a gente mesmo, pelas nossas próprias forças e motivações, a gente estaria perdido. Mas ele lá em João prometeu que ele ia nos enviar um auxiliador. Isso. Alguém que estaria conosco nessa busca, nos ajudando. Então, até a gente vai por esse outro caminho pensando, você falou sobre essa presença do Espírito Santo, né? Esse auxílio, essa ajuda do Espírito Santo. Quando a gente vai lá para Gálatas 5:22, vamos ver o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. Olha só, você falou 3 coisas que já abrem esse leque aí do fruto do Espírito. Ou seja, essa alegria que você citou, esta paz que você citou, ela é resultado da presença e da liberdade que o Espírito Santo de Deus tem na sua vida. Perfeito. Porque o que acontece? As pessoas, quando elas pensam em buscar o Espírito Santo, elas pensam numa relação com o Espírito Santo, quando elas pensam na ideia, eu acho que é a mesma coisa com relação a pensar em salvação. Quando elas pensam em ser cheias do Espírito Santo, elas pensam logo no poder, naquelas coisas mais da pirotecnia, né? É mais externo, né? É mais a coisa estática, milagre, língua, sinal, etc. E não essa paz maravilhosa, essa alegria interior. E não aquela alegria apenas daquele sapateado momentâneo no culto. Ali. Não. Olha que tragédia o sapateado momentâneo no culto e segunda-feira gritar com a esposa. O que é isso? O que é isso? Do que adianta esse auê todo? Eu quero que o Espírito Santo domine a minha vida totalmente, para que eu goze não apenas da presença dele no culto, no domingo, mas durante toda a semana, tá certo? Então, eu particularmente, não estou atrás, assim, de coisas um tanto extraordinárias, né? Se o Senhor me der mais e mais experiências extraordinárias, ótimo. Mas eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de poder para vencer o pecado. Eu não quero pecado na minha vida. Como diz o salmista lá no Salmo 131, né? Ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas demasiadamente grandes para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Olha só, essa paz, essa presença, né? Essa experiência da presença de Deus manifesta nos nossos corações, que não tem a ver com exposição de uma pseudo-espiritualidade, né? Mas tem a ver com aquilo que transforma os nossos relacionamentos. Amém. Tem a ver com aquilo que quando você chega lá na faculdade, alguém chega para ti e diz assim, tem alguma coisa diferente em você. Pronto. Cara, que coisa, tu és diferente. O que é isso? Aí você pode dizer, eu sou discípulo de Jesus. Eu amo, ele transformou a minha vida. Eu sou discípulo. Essa coisa que as pessoas veem, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Não discurso, não necessariamente sermões nossos, mas as pessoas precisam enxergar Jesus nos meus olhos. Perfeito. As pessoas precisam enxergar a paz que eu tenho em Jesus, a alegria do Espírito Santo, porque o mundo está atrás disso. E eu penso que os crentes estão buscando outras coisas que não é o principal. Por isso que eu tenho batido nessa questão de vitória sobre o pecado. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas, elas às vezes se equivocam achando que o mundo quer ver algo que talvez não seja de fato. O mundo tem aí lugar, treinadores para levar as pessoas para a prosperidade, tem os coaches, tem um monte de gente para fazer isso. Mas quem as leve a vencer o pecado não é qualquer um. Sim. Ou você se coloca nessa missão, porque justamente eu acho que essa é a nossa missão. Eu lembro de um outro autor que eu
gosto de ler, que é o Dietrich Bonhoeffer, e ele fala sobre a graça barata e a graça preciosa, né? Muita gente fez dessa graça da salvação, eu sou salvo pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas não é uma graça barata. Sim. É uma graça que me faz isso. Eu acho que a gente conseguiu realmente afinar aqui no diapasão nessa nossa conversa, colocando essa graça que me salva, mas que me salva do pecado para viver uma vida de graça, de liberdade, que é o que eu preciso. Poxa, mas que bom que tu falaste sobre a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? Educando-nos para que, renegada a impiedade, as paixões mundanas, vivemos hoje sensata, justa e santamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda a iniquidade, a fim de tirar a iniquidade, a fim de tirar-nos do pecado e purificar para si mesmo um povo seu, um povo santo. Deus está atrás, Deus está querendo, Jesus está voltando, a noiva tem que estar linda, santa. Não pode ser uma noiva imunda, uma noiva fedendo, uma noiva pornográfica, não pode ser isso. Até quando a igreja vai estar toda suja, a noiva vai estar suja? Então tu tocaste na graça, está aqui um exemplo da graça de Deus que se manifestou. Essa graça que educa, para nos salvar. né? É Tito, eu li para ti, Tito 2, 10 em diante. Maravilhoso. Que bom que tu tocastes aí de uma maneira tão maravilhosa no mesmo ponto. Sim. Que eu estou querendo enfatizar sobre outro trecho. E é lindo ver, né, esse tipo de... Quando a gente... Essa graça que nos educa. Uhum. Né, essa graça que nos molda, né, que nos conduz. Porque as pessoas, elas interpretam a graça como uma liberdade para fazer o que se quer. Interpretam a graça como, já diria o Bonhoeffer, como uma graça barata. Sim. Né? Essa graça, ela é altamente didática, né? Ela me ensina. Essa graça, ela me transforma. Perfeito. Ela me leva, e eu acho que outra expressão que você usou muito, que eu acho especial, é nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém. Ontem, eu até falei isso na igreja ontem, eu assisti um trecho rápido daquele The Chosen, e aparece Jesus numa das cenas, ele fazendo a seguinte oração, né? É claro que tem toda a licença poética do filme e tudo mais, mas a oração dele era: Senhor, fale através de mim. Aquilo ali me impactou de tal forma, me impactou até como compartilhei com a igreja. Aquilo foi um impacto para mim. Porque a gente ora sempre, o Senhor me usa, né? A gente usa outras expressões, a gente pega a Bíblia e a gente quer, Senhor, eu quero falar a Tua palavra, eu quero ensinar a Tua palavra. Mas quando você começa a entrar para um relacionamento com Jesus, onde Ele passa a ser, de fato, o teu padrão, o teu modelo, a tua inspiração, o teu mentor, o teu líder, o teu discipulador, e você chega nesse nível de dizer: eu preciso que Tu fales através da minha vida. Aleluia. Eu quero pregar, sim. Eu quero pregar Deus, Jesus, o poder do Espírito Santo. Eu tenho orado por isso, que quando eu pregue, os corações fiquem aquecidos como os discípulos de Emaús. Que quando Jesus falava, o coração dele estava pegando fogo. Eu anseio por isso na minha vida e na minha pregação. E no meu dia a dia, onde eu andar, eu quero espalhar o bom perfume de Cristo, que Cristo seja exaltado. Eu estou trabalhando, como eu te disse, eu estou focado em levantar uma noiva pura, santa, virgem para o Senhor Jesus. Perfeito. E assim, né? Acho que na década de 80, década de 90, começou a surgir no meio evangélico no Brasil uma pegada de adoração comunitária, das comunidades lá, desde do Asaf Borba, depois veio o Ademar de Campos, aí veio Koinonia, depois vieram as comunidades. E uma palavra foi muito presente
depois disso aí, mais aqui para frente, acho que já no final da década de 90, uma palavra foi muito incorporada nas músicas congregacionais, né, mais atuais, que foi a palavra apaixonados. E as pessoas usaram essa expressão que, se ela for bem usada, se ela for bem trabalhada, ela expressa o sentimento de um coração extremamente rendido, né, assujeitado, porque paixão é assujeitamento. Mas as pessoas usaram essa expressão apenas como uma expressão da moda. Mas nós não vemos uma igreja apaixonada por Jesus. Veramente, nós não estamos vendo uma igreja apaixonada por Jesus. Porque uma pessoa apaixonada, no sentido mais positivo da palavra, do patos mesmo, né, de Deus, da ideia de... é um assujeitamento. Se eu sou apaixonado por Jesus, eu estou assujeitado a Ele. Eu estou submisso a Ele. E não por obrigação. E não porque eu não quero ir para o inferno. Opa, excelente. Mas por causa dele. Né? Como uma resposta ao ato de salvação de Cristo. E é isso que a igreja precisa. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero honrar o Senhor. Eu vi a palavra de um pregador, disse: Senhor Jesus, eu te quero. Se tu estiveres no inferno, eu vou para lá, desde que tu estejas lá. É essa coisa, eu quero honrar o Senhor Jesus. Né? E esse sentimento, esse desejo, essa aspiração deveria estar em todos nós. Né? Enfim, eu tenho trabalhado muito essa questão. Como eu disse para ti, eu penso que é um grande equívoco na igreja a ideia de que eu estou salvo e agora eu vou para o céu, e aí eu vou mais ou menos vivendo como der, domingo eu vou para a igreja e tal, mas não há esse relacionamento vivo, Sim. Esse amor, esse desejo de honrar o Senhor, o momento. Eu gosto muito, Valdo, de um cântico, um hino antigo que dizia assim: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Jesus nos chamou para um relacionamento aqui e agora. E a gente tem que querer isso. Se nós quisermos, estivermos focados nisso aí, eu acho que a gente pode conquistar qualquer pecado. Que maravilha. Olha, vocês que estavam, né? Tu, né? Vocês dois não, mas eles estavam ontem na igreja. E eu preguei, quando você falou da boia, né? Eu usei uma expressão ontem para a gente ficar relembrando, ontem foi Santa Ceia na igreja, a gente ficar relembrando esse ato de salvação. Aí eu citei o seguinte: você já deve ter visto muitas matérias na televisão de um bombeiro que salvou alguém de um incêndio, uma criança que estava morrendo por afogamento foi salva, ou por sufocamento em casa, e o bombeiro foi lá, e aí chamam aquele bombeiro e a pessoa que foi salva para um encontro, né? Fazem muito isso, sim, né? Para um encontro, e aí esse bombeiro é chamado de herói, o Salvador aqui é chamado de herói, né? E alguns até a cada ano, quando faz ano que aconteceu aquilo, chama de volta para... E a gente tem um Salvador bendito, aleluia, que nos salvou do pecado, amém, que nos salvou do poder da morte. Amém. E a gente esquece, e tem gente que nem vai para a ceia mais. E a ceia é só um momento para a gente relembrar congregacionalmente aquilo que Jesus fez, mas que a gente deve todo dia, né, todo dia, lembrar do nosso Salvador. Amém. Daquilo que ele fez, do patrocínio, né, pelo seu sacrifício. As pessoas, às vezes, se empolgam com grandes heróis, com grandes ícones. Os cinemas ficam lotados para assistir os filmes dos grandes heróis, dos grandes ícones aí da... enfim. E a gente esquece que a gente tem o herói dos heróis, né? O grande e maravilhoso e suficiente. Eu acho essa é uma palavra tão antiga, né, da igreja, né, como base. Ele é o nosso suficiente Salvador. Da minha mãe. A gente ouviu isso desde lá, né? O único suficiente Salvador, ou seja, o que ele fez é suficiente para nos salvar. E a gente às vezes esquece. Por isso, às vezes, temos uma adoração fraca na igreja, porque as pessoas adoram em função, muitas vezes, do ministro, em função da música,
e esquecem de lembrar, porque eu acho que é essa a ideia. Você vai ter um coração mais adorador à medida que o teu coração for mais grato. Perfeito. E o teu coração vai ser mais grato à medida que você se lembra daquilo que foi feito na cruz. É o centro da nossa fé. Perfeito. E aí a gente só tem a glorificar a Deus, porque... Glória a Deus. Né, agora eu vou fazer igual, né, os nossos irmãos, dá glória a Deus aí, porque a coisa é... Porque de fato, né, a igreja precisa... Eu acho que existem algumas coisas que são tão rudimentares, né? Esses rudimentos tão importantes, né? A gratidão, né? Você falou de uma música que eu acho que o Carlos Cida gravou depois dessa música, né? Cada momento, você entender que Jesus ele está contigo, está do teu lado, essa vida, essa experiência com a presença de Jesus. Sim. Existe uma oração, Raik, que eu faço constantemente como pastor. Me ajuda a pastorear segundo o coração de Jesus. Porque um outro momento que nós estamos vivendo da igreja é que pessoas estão se colocando à frente de Jesus. Pastores, né? E com todo o respeito que eu tenho a todos os pastores, não quero provocar nenhum tipo de antagonismo a nenhum pastor, mas os pastores estão muito hoje em busca de status, de honra para si mesmo, né? E esqueceram que o modelo de Cristo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, né? Para servir e dar a sua vida. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a dar a sua vida, e dar a sua vida não é nem morrer, mas é abrir mão dos seus próprios direitos em função de atender o próximo, de atender o outro. Como é que você vê hoje, Raik, essa ação pastoral da nossa igreja, especialmente no Brasil? Existe muita porfia, né? muito desejo por plataforma. Eu gosto muito do que Paulo diz no final de 2 Coríntios, falou muito no meu coração. Eu terminei de estudar 2 Coríntios outra vez, recentemente, e ele diz uma coisinha ali tão preciosa. 2 Coríntios 12, 11. Eu nada sou. Que coisa preciosa, reflete nisso. Eu nada sou. Já que tu estás falando sobre atitude pastoral, eu tenho dito para algumas pessoas que vão lá no meu gabinete, poxa, pastor, eu estou incomodando e tal. Eu digo, olha, eu quero terminar o meu ministério quando terminar, igual a Jesus, que terminou lavando o pé dos discípulos. Então você não está incomodando, né? Quando a gente busca a plataforma, busca ser notado, isso é um fruto da carne, isso é um claro fruto da carne, o desejo por projeção. Quem tem que ser projetado é o Senhor Jesus, quem tem que ser honrado é o Senhor Jesus, e nós temos que diminuir. Eu acho muito bonito, já que você citou a vida de Paulo. Paulo é um modelo tremendo. Paulo, aos 55 anos, ele se considerava o menor dos apóstolos. 5 anos depois, ele tinha baixado para o menor dos crentes, dos fiéis. E no final da sua vida, com 65, ele era o pior pecador. Olha que coisa maravilhosa! Andando para baixo, é assim que a gente tem que andar. Então essa coisa de projeção, de eu ser notado, de eu ser conhecido. Havia um cântico que dizia, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que conheçam a ti e que diminua eu. Que letra linda! Eu acho que esse é o caminho que o verdadeiro pastor que quer exaltar a Cristo e não a si mesmo deve tomar. E aí entra essa outra questão, né? A gente ensina os crentes a terem um relacionamento com Jesus, e não existe relacionamento com Jesus sem a leitura da palavra e sem a oração. Isso é básico, isso aí a gente não pode deixar. Por outro lado, a gente corre o risco de, como pastores, pegar a Bíblia e ela se transformar, muitas vezes, apenas como um instrumento de trabalho. Eu acho que esse é um risco que a gente corre. Grande risco. Né? Quando a Bíblia ela é Deus falando com você, ela é a palavra de Deus te orientando, quando você, antes mesmo de pensar no que você vai ensinar para a igreja,
no que você vai educar a igreja teológica e devocionalmente, você olha para a Bíblia e ela é Deus falando contigo, que eu acho que aqui está o segredo, né? Você só está falando de uma coisa, e eu achei extremamente válido o que você falou aqui, porque não começa em você ensinando os outros, começa em você aprendendo e compartilhando a sua experiência. Quando você se deu conta, né, de que era possível vencer a raiva, o aborrecimento, que isso aí era pecado, quando isso te incomodou, aí você pode ensinar. Sim, sim. Né? Porque você ensina o que a Bíblia ensina, mas você ensina o que a Bíblia operou em você. Amém, correto. Porque essa ideia é perfeita. Estás morto de certo. Primeiro operou em mim. Primeiro operou em você. Para que depois, então, eu ensine para as ovelhas que o Senhor me confiou. Sim. Porque senão vira só... Na hipocrisia, isso é tudo teatro, né? Que eu não estou vivendo isso. Como que eu vou ensinar uma coisa que eu não estou vivendo? Eu já tive situações na minha vida que eu ia pregar determinada situação. Eu não posso pregar esse sermão ainda. Eu não posso, que eu não estou fazendo isso. Eu preciso crescer nessa área, porque senão eu me torno um hipócrita, um ator. Isso é muito perigoso, isso aí. Eu acho que Satanás lança mão de muito pastor quando ele passa a fazer isso aí. Ele não está vivendo determinada coisa, ele está ensinando a outrem aquilo que ele mesmo não E sabe faz. O que é mais maravilhoso? É que numa hora dessa você acaba muitas vezes descobrindo que aquela pregação nem era para você pregar. Era para você mesmo. Ou seja, Deus primeiro está falando com você. E agora, assim, olha, não é que eu quero que você pregue isso, não. Eu quero primeiro que você viva isso. É a minha pregação para você. Como diria, quem é o Bound Macandri, ele diz que para fazer um sermão não se leva 4 horas, 5 horas, nem uma semana. Um homem de 25 anos que prepara um sermão, o sermão dele tem a duração do preparo de 25 anos. Perfeito. É uma vida. É a vida da gente, né? Mas, doutor Raik, por incrível que pareça, o nosso tempo já se esgotou, né? Quando o tema é tão profundo, mas o que eu achei mais maravilhoso, Raik, foi a leveza, a espiritualidade, a graça com que nós tratamos de um assunto que eu confesso particularmente que eu achei que seria mais denso. Perfeito. Não é? E a gente conseguiu, você, do seu lado, aí conseguiu trazer um tema tão contundente, mas sabe quando a gente, eu sempre gosto de usar essa expressão, quando a gente vai dar um remédio para uma criança, uma pílula que ela não consegue engolir, aí a mãezinha vai lá e amassa, né? Deixa tudo em pozinho, coloca na colherinha com água e dá para a criança, ela bebe que ela nem percebe. Eu acho que foi isso que a gente conseguiu fazer, né? Conseguiu amassar para que todo mundo consiga absorver e isso seja agente de cura, de transformação e de vida para quem assistiu e para quem ainda vai assistir a gente. Eu queria que você deixasse aí algumas considerações finais, aquilo que Deus colocar no teu coração para quem vai nos assistir. Tá bem, você que está me ouvindo, você que chegou até aqui, obrigado por ter ouvido todo esse tempo, a gente deve ter falado 1 hora, não? Então, eu queria falar com você que está lutando com alguma coisa, saiba que Deus te ama, isso é o alicerce da tua vitória. Deus te ama, independente dos teus pecados, das tuas lutas, Deus te ama e quer fazer uma obra na tua vida, Ele quer mudar a tua vida. E eu estou falando em mudança, é mudança de vitória sobre o pecado. Ele será chamado Jesus porque salvará, tirará. Deus pode tirar você desse pecado, dessa vida cíclica que você está vivendo, dessa escravidão. Eu queria te dar esperança hoje. Te agarra com o Senhor Jesus, vive cada momento diante do Senhor, cada dia diante do Senhor. Clama, Pai, me ajuda, me enche do Teu Espírito Santo. Eu quero viver limpa e lindamente diante de Ti. Receba essa palavra de esperança neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, Dr. Raik, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui, por esse papo tão agradável. Vamos ter outras oportunidades, espero que eu consiga aí na sua agenda e a liberação lá da rainha. Deixa eu explicar por quê, né? Eu falei lá no início,
Porque quando o doutor Raik me mandou a mensagem, né, respondendo, disse, olha, dia de domingo é dia do rei. Do rei Jesus. E dia de segunda... É dia da rainha. É dia da rainha. Dia de domingo é Jesus e segunda-feira é a Betina. É Santa Betina. Segunda-feira, porque a gente tem que... A família do pastor é prioridade. Eu não posso ministrar na igreja se a minha família não estiver bem. Com certeza. Né? Aquele que não cuida bem de sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. Então eu tento, na medida do possível, a minha esposa é muito paciente. Aqui e acolá tem uma exceção como houve hoje, mas eu tento assisti-la e, enfim, levá-la para entreter, passear, etc. Mande aqui o nosso abraço e a nossa gratidão. Irmã Betina, obrigado por liberar hoje o rei lá, porque é o rei da casa, né? Muito obrigado. Então, Deus te abençoe e continue nessa jornada maravilhosa. Estamos juntos agora lá na AELPA, né? Isso. Na Academia Evangélica de Letras do Pará. Vamos ter algumas vezes nos encontrar. E a você, meu querido, você que segue a gente, você que ainda não se inscreveu no canal, é agora o momento. Não espera acabar, depois eu vou lá, me inscrevo. Não, aproveita já. Se inscreve, já aciona o sininho, já manda, você que assistiu esse programa e você pensou em várias pessoas que poderiam, que deveriam assistir, já compartilha esse link, manda para muita gente e continua seguindo a gente, manda sua mensagem, faz comentário, manda sugestão de temas para a gente conversar aqui no programa e eu tenho certeza que a cada dia a gente sempre vai fazer o melhor, tá bom? Fique com a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus enche seu coração e tenham todos um bom dia. Amém.